Primeira questão. O número de algarismos significativos na medida 0,0000000008065 centímetros é igual a... Então, a gente sabe que esses zeros aqui, ó, eles não são significativos. Eu vou contar a partir do primeiro algarismo diferente de zero. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 significativos. Segunda questão, a lata contém 18,2 litros de água. Se você despejar mais 0,2360 litros, o volume terá um número de algarismos significativos igual a... Para resolver esse problema, eu só preciso lembrar da regra. Na adição e na subtração, eu tenho que ficar de olho na quantidade de casas decimais da parcela. O resultado vai ter que ter a quantidade de casas decimais correspondente à quantidade de casas decimais da parcela que tem o menor número delas. Como assim? Aqui eu tenho 4 casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal. O resultado só vai poder ter uma casa decimal. Então, se eu somar essas quantidades, lembrando, ó, somando números decimais, vírgula embaixo de vírgula. Vou acrescentar zeros aqui. Então, eu vou ficar com 0, 6, 3, 4, 8, 1. O resultado tem que ter a quantidade de casas decimais correspondente à quantidade de casas decimais da parcela que tem o menor número delas. Ou seja, só tem uma casa decimal aqui, não é verdade? Então, o meu resultado vai ter que ter apenas uma casa decimal. Então, vou abandonar isso aqui. Como 3 é menor que 5, então eu vou ficar com 18,4. Eu continuo ó, com o mesmo algarismo aqui, eu não acrescento 1. Então, sendo assim, este é meu resultado, 18,4 litros. Quantos algarismos significativos eu tenho? 3. Então, letra B. Terceira questão. Considerando-se os algarismos significativos das medidas 28,7 centímetros e 1,03 centímetros, podemos afirmar que a soma destas medidas é dada por... Então, vamos somar essas medidas. 28,7 centímetros, 1,03 centímetros. Ó, vírgula embaixo de vírgula. 3, 7, vírgula embaixo de vírgula. Então, 9, 2. Só que como eu estou trabalhando com medidas, e ele quer que eu leve em consideração a quantidade de algarismos significativos, eu tenho que lembrar da regra. No caso da adição e da subtração, eu olho a quantidade de casas decimais. Qual é a parcela que tem a menor quantidade de casas decimais? Essa aqui. Tem quantas casas decimais? Uma. Então, o resultado vai ter que ter uma casa decimal. Então, vou abandonar o 3. Como o 3 é menor que 5, então o número vai ficar como está, 29,7 centímetros. Então, a resposta correta é a letra A. Quarta questão. Considerando-se os algarismos significativos das medidas 28,7 centímetros e 1,003 centímetros, podemos afirmar que o produto destas medidas é dado por... Então, agora ele quer o produto aqui de duas medidas. Então, vamos. 1,003 vezes 28,7. 7 vezes 3, 21, vão 2. 7 vezes nada, nada. Com 2 dá 2. 7 vezes nada, nada. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 3, 24, vão 2. 8 vezes nada, nada. Com 2 dá 2. 8 vezes nada, nada. 8 vezes 1 é 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes nada, nada. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ficar com 1, 6, 8, 7, 8, 2. Quantas casas após a vírgula? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, achei esse resultado aí. Só que agora eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de algarismos significativos. No caso da multiplicação e da divisão, eu vou observar a quantidade de algarismos significativos dos fatores. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. E qual a quantidade de algarismos significativos do resultado? A quantidade de algarismos significativos do fator que tem a menor quantidade deles. Como assim? A medida que tem uma menor quantidade de algarismos significativos é essa aqui, que tem 3. Então, o resultado vai ter que ter 3 algarismos significativos. 1, 2, 3. Então, ó, vou ter que abandonar isso aqui. Como 8 é maior que 5, tenho que acrescentar uma unidade aqui ao 7. Então, eu vou achar 28,8. Como eu multipliquei dois comprimentos, ó, centímetro vezes centímetro. Então, 28,8 centímetros quadrados. E daí, meu resultado vai ser letra B.
Quinta questão. Na medida de temperatura de uma pessoa por meio de um termômetro clínico, observou-se que o nível de mercúrio estacionou na região entre 38 graus Celsius e 39 graus Celsius da escala, como está ilustrado na figura. Após a leitura da temperatura, o médico necessita do valor transformado para uma nova escala, definida por Tx igual a 2Tc sobre 3, e em unidades grau X, onde Tc é a temperatura na escala Celsius. Lembrando de seus conhecimentos sobre algarismos significativos, ele conclui que o valor mais apropriado para a temperatura Tx é... Então vamos lá, a medida está entre 38 graus Celsius e 39 graus Celsius. Então eu tenho certeza do 13 e do 8, ok? São algarismos corretos, que eu tenho certeza. Agora, vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está entre 7 e 8, então eu tenho certeza do 7. Mas venha cá, não está exatamente em cima do 7, eu acho que está aqui no meio. Então, 38,75 graus Celsius. Só que ele quer converter essa temperatura para uma escala X, que está relacionada com a Celsius, segundo esta expressão aqui. Então, vamos achar quem é Tx? 2 vezes. Qual a temperatura em graus Celsius? 38,75 sobre 3, que vai dar 25,8333, vai dar uma dízima. Então veja, a quantidade de algarismos significativos vai ter que ser igual à quantidade de algarismos significativos da medida que eu fiz inicialmente. São 4 significativos. Então a medida, na realidade, ela vai ter que ter 4 significativos. 25,83 graus X.